Saudações, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. É uma honra para mim poder ajudar você com mais um aprendizado. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que quebra a cabeça de muita gente todos os dias. E quando eu digo isso eu não estou brincando, é sério. Mas apesar desse assunto fazer isso com muitas pessoas, ele não é novidade para você. Ou é e não é. Como assim? Pode ser que você já tenha o domínio desse conteúdo na prática, mas se for parar para pensar e analisar o lado técnico dele, talvez você não saiba dizer, talvez você não compreenda como é que ele funciona. Eu estou falando desse par de irmãos aqui, o sentido denotativo e o sentido conotativo. E como é que eles funcionam? O que significa sentido denotativo e sentido conotativo? Primeiramente, eu preciso dizer para você, se você não sabia, vai saber agora, se você já sabia, vai relembrar, que a língua portuguesa, ela nos permite utilizar vários recursos para poder expressar, para poder transmitir a nossa mensagem da forma que a gente quer. E aí, para isso, nós temos os recursos de expressividade. O sentido denotativo e o sentido conotativo estão presentes na lista de recursos disponibilizados pela língua portuguesa para a gente, como comunicadores, como falantes da língua portuguesa. De que forma nós podemos utilizar essas duas ferramentas? Eu acredito que já dá para perceber logo de cara que tanto o sentido denotativo como o sentido conotativo, os dois trabalham com o sentido das palavras, né? Quando a gente fala sentido denotativo e sentido conotativo, já dá para perceber que a gente está falando de sentido, de significado, de valor. Qual é o valor que aquela palavra tem em determinada situação? É claro que todas as palavras já têm os seus próprios significados. Você encontra eles lá no dicionário de língua portuguesa. Mas isso não quer dizer que uma palavra ela não possa receber um significado diferente. Você, como falante da língua portuguesa, tem o poder de alterar o sentido da palavra de acordo com a situação, de acordo com o contexto em que você está ali comunicando e de acordo com aquilo que você quer transmitir para a pessoa que está recebendo a sua mensagem. Voltando aqui para essas duas ferramentas, para que a gente possa começar a compreender melhor, a gente vai entrar aqui no sentido das palavras. Vamos pensar assim: todas as palavras têm o seu próprio significado, como eu falei agora há pouco, e por isso a gente pode dizer que aquele significado que ela já traz consigo, que está lá no dicionário, a gente pode dizer que aquele significado está inserido no sentido real. O sentido real é, como já deu para entender, é quando você usa a palavra e aquela palavra traz naquela frase, no seu discurso, o significado próprio dela, o significado original dela. Então, quando a gente altera o sentido, quando a gente ressignifica a palavra, nós vamos alterar o sentido dela, passando do sentido real para o sentido figurado. E o que é o sentido figurado? É quando você fala uma coisa, a gente tem costume de falar assim, não, é maneira de dizer, é só um modo de falar. Lembra de quando eu falei no começo desse vídeo que esse assunto aqui, ele quebra a cabeça de muita gente todos os dias? Quando eu disse que esse assunto quebra a cabeça de muita gente, e eu estou falando agora de novo, o que vem à sua mente? O que vem na sua imaginação? Imagina aí, esse assunto quebrando a cabeça de várias pessoas. Você acha que ele consegue fazer isso? Você acha que esse assunto é capaz de quebrar a cabeça de muitas pessoas? É claro que não. Porque eu não estou falando no sentido real da palavra quebrar. Porque o que é quebrar? Você entende o que é quebrar, romper. Imagina, o sentido denotativo, sentido conotativo, os dois se juntaram, pegaram a marreta, pegaram a pessoa, amarraram a pessoa, começa a quebrar a cabeça da pessoa. Já pensou se isso acontecesse de verdade? Toda vez que você não compreendesse o conteúdo? Então que bom que isso não é possível, só no sentido figurado. E aqui nesse sentido, a palavra quebrar,
ela ganhou um novo significado. Eu ressignifiquei ela. O que é quebrar nesse sentido? Significa que as pessoas que estão tendo a sua cabeça quebrada por esse conteúdo, elas estão se esforçando muito. Elas não estão conseguindo compreender o assunto e por isso estão estudando uma vez e duas e três e buscando exemplos e procurando reler os conceitos para que eles possam, enfim, entender qual a diferença. Entender qual o significado desses dois sentidos. Se liga agora nas dicas que eu vou lhe dar para você conseguir fixar qual a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo, já que essas duas palavras não são tão comuns no seu cotidiano. Nós já sabemos que o sentido denotativo, que é aquele que nós encontramos uma denotação, trabalha com o sentido real das palavras, que é aquele sentido que está registrado lá no dicionário de língua portuguesa. Sabemos também que o sentido conotativo, que é quando nós temos uma conotação, trabalha atribuindo novos significados às palavras. E aí vai depender do contexto, vai variar de acordo com a situação e de acordo com o que você quer expressar. Agora, o que fazer para lembrar qual é o sentido que trabalha com a realidade e qual é o sentido que atribui novos significados às palavras? Você vai olhar para o início da palavra, seja a palavra denotativo ou a palavra denotação. Ambas começam com a mesma letra, que é a letra D, e aí você já vai associar a letra D à palavra dicionário e vai pensar desse jeito, D de dicionário. Então você já lembra, o sentido denotativo trabalha com o significado registrado no dicionário. Já o sentido conotativo, para você lembrar qual é o conceito de sentido conotativo, você vai olhar também para o início da palavra. Dessa vez você vai atentar aqui para as três primeiras letras. C-O-N, com de contexto. Então você lembra, o sentido conotativo trabalha modificando o sentido das palavras de acordo com o contexto em que elas estão sendo inseridas. Eu tenho aqui alguns exemplos para ajudar você a diferenciar esse sentido e a verificar como realmente acontece essa diferença entre o sentido que está no dicionário e o sentido empregado pela pessoa que transmitiu aquela mensagem. Vamos analisar essas duas frases. A primeira: entre logo no banheiro e tome seu banho. E a segunda: fecha a porta para o sol não entrar para dentro de casa. Qual é a palavra que está presente nas duas situações e que tem um papel importante na mensagem? Então a palavra entre e entrar. Como assim? Vamos analisar os dois exemplos. Entre logo no banheiro e tome seu banho. Fecha logo a porta para o sol não entrar para dentro de casa, menino. Vovó falando, né? Então aqui, ó. Quando a vovó disse: fecha a porta para o sol não entrar para dentro de casa, menino. Esse entrar aqui, você acha que o sol vai conseguir entrar na sua casa? É claro que não. É claro que isso é impossível. Já pensou se acontecesse mesmo? O sol entrou na sua casa, então é o fim do mundo. Não é nem o fim da sua casa, não é nem só o seu fim, é o fim do planeta inteiro, né? Porque isso ia significar que o Sol estaria aqui presente diante de nós e é claro que não preciso nem eu dizer que ninguém ia aguentar, né? Todo mundo ia morrer. Então quando a vovó disse que se você não fechar a porta, o Sol vai entrar em casa, ela não estava falando no sentido literal. Ela estava falando no sentido figurado. Se você fosse contestar, vovó, como é que o sol vai entrar em casa? Aí ela ia dizer assim, é só um modo de falar, menino. É só uma maneira de se expressar. Já no primeiro exemplo, no exemplo de cima, quando eu digo entre logo no banheiro e tome seu banho, com a palavra entre, eu realmente estou me referindo ao ato de entrar, ao ato de passar de um lado para o outro, né? De fora para dentro. Então vocês percebem a diferença? Aqui eu usei o sentido literal. Realmente esse entre significa, foi empregado no sentido de entrar. Já no segundo exemplo é diferente. Ela não estava falando
que o sol ia entrar mesmo, mas que a luz do sol, né, os raios solares iam alcançar a sua casa, ia chegar lá, sei lá, talvez ia entrar em contato com algum objeto que não pode ser exposto à luz solar, enfim. E aqui entra uma primeira observação importante. É muito comum nós utilizarmos a palavra literalmente. Por exemplo, ontem eu estava literalmente quebrado. Ou então, aquela apresentação me deixou literalmente sem fôlego. Quando a gente se depara com uma situação assim, em que a palavra literalmente foi empregada, quer dizer que todas as palavras que eu utilizei na minha fala estão com o seu sentido real, o sentido verdadeiramente literal? Não. Por quê? Quando eu uso a palavra literalmente, nesses dois casos que eu apresentei para você, eu estou apenas querendo transmitir uma ideia de intensidade. Quando eu disse que ontem eu estava literalmente quebrado, eu não estava quebrado literalmente. Se ontem eu estivesse literalmente quebrado, eu estaria feito em pedaços. E eu não estaria aqui agora. Então, eu só estava querendo aumentar, exagerar a minha condição física ontem. Ontem eu estava tão cansado que estava literalmente quebrado. Eu disse assim. Então, eu só estava querendo exagerar. A mesma coisa ocorre quando eu digo que aquela apresentação me deixou literalmente sem fôlego. Se aquela apresentação realmente me deixou, do jeito que eu disse, né? Literalmente sem fôlego, quer dizer que eu estava sem ar, estava precisando de ajuda médica, de socorro médico imediato para que eu não perdesse a minha vida. Mas não, eu não quis utilizar a expressão sem fôlego no sentido literal. Então a palavra literalmente só se encaixa nessa situação com a função de transmitir ideia de exagero. Se a gente realmente quisesse utilizar a palavra com o seu sentido real, em vez de literalmente, nós falaríamos literariamente. Quando alguém disse, ontem eu estava literalmente quebrado, a pessoa não quis dizer literalmente, só que ela não sabe, óbvio. Ela quis dizer literariamente quebrado, que é no sentido literário. O sentido literário é aqui rapidinho, você vai lembrar das obras literárias, né? E aí entram as figuras de linguagem, porque nas obras literárias é muito comum você encontrar figuras de linguagem. É muito comum nas obras literárias você encontrar um autor que está se expressando de uma forma que ele usa palavras e essas palavras vão recebendo dele novos significados. A segunda observação importante é a seguinte: você não deve utilizar em hipótese nenhuma o sentido conotativo na redação. Por quê? Porque nem sempre nós podemos identificar com facilidade o valor denotativo ou conotativo das palavras. Nesse caso, nós temos uma ambiguidade, que é quando a palavra tem mais de um sentido. E aí, quando você está escrevendo a redação, quando você está escrevendo o seu texto, você quer que o corretor entenda o que você quis dizer, porque você não vai estar lá do lado dele para explicar para ele qual foi a sua intenção ao escrever determinada palavra. Quer ver um exemplo? Ele subiu na mesa e quebrou a perna. Quando eu falo isso, ele subiu na mesa e quebrou a perna, fica a dúvida. De quem é a perna quebrada? É dele ou é da mesa? E aí nós poderíamos consertar essa estrutura, essa frase, de duas formas. Ele subiu e a perna da mesa quebrou, e aí a perna, fica bem claro que a perna é da mesa. Ou ele subiu na mesa e quebrou a própria perna. Nesse caso, a perna quebrada seria a dele. No segundo exemplo, nós temos aqui, Matilde foi atrás do mototáxi correndo. Onde está a ambiguidade? A ambiguidade, nesse caso, está na palavra correndo, porque ninguém sabe se quem está correndo é o mototáxi ou a Matilde. A fim de deixar isso bem claro, quem dos dois está correndo, nós podemos reescrever essa frase de duas formas. A primeira seria, Matilde, correndo, foi atrás do mototáxi. Matilde é quem estava correndo. Ou então, Matilde foi atrás do mototáxi que passou correndo. O mototáxi passou correndo e ela foi atrás dele.
Então é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido o conteúdo, espero que você tenha compreendido bem a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo ou para a sua amiga que ainda está com dificuldade nesse assunto. Você pode também estar deixando o seu comentário com a sua dúvida ou com a sua sugestão. Obrigado por ter continuado comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!